Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre no horário das 18 horas. E é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na rua Campo de São Cristóvão 338, Rio de Janeiro. Você, meu amigo, minha amiga, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar para iniciarmos? Senhor Deus, nós chegamos até a Tua presença nesta sexta-feira, dia em que nós completamos mais uma jornada com a Tua ajuda, com a Tua providência. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas, pedimos ao Pai perdão pelos nossos pecados, exaltamos o Teu nome e glorificamos, porque Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E agora, neste momento, Senhor, em que estamos iniciando esta reunião de oração, mesmo de forma virtual, nós invocamos a Tua presença, a Tua direção, a inspiração do Teu Espírito Santo, meu Deus, a fim de que nós possamos estar não só congregando com os irmãos e irmãs, mas, acima de tudo, meu Deus, tendo a certeza que a nossa oração chegará ao Teu trono de glória. Por isso, Senhor, visita, abençoa os irmãos e irmãs que estão conectados conosco, aqueles que irão se conectar ao longo desta live e aqueles que haverão de recebê-la por compartilhamento. Abençoa seus projetos, abençoa a sua casa, a sua família, meu Deus, que nada falte a eles, principalmente a Tua presença, a Tua providência. Nós oramos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimentamos a todos os irmãos e irmãs que já estão conectados conosco, desejando a todos que este momento seja um momento agradável na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar de um assunto que pouco se fala na igreja, mas que é importante nós sermos despertados, justamente para que nós não venhamos incorrer nesse pecado gravíssimo, que é o pecado da blasfêmia, né? O que é blasfêmia? O que é uma blasfêmia? Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 24. Mateus, capítulo 12, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Até aqui a palavra do Senhor. Percebam que esse texto por si, ele já nos apresenta uma situação que demonstra o nível, de ausência de fé por parte dos fariseus em relação à pessoa de Jesus. Ora, Jesus acabara de realizar um milagre. Jesus acabara de efetuar a libertação de uma pessoa possuída por demônios. E eles então diziam, murmuravam entre si, atribuindo a Jesus uma obra demoníaca, quando na realidade Jesus estava realizando um milagre fabuloso, Então, nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, é necessário nós entendermos que Jesus, ele estará sempre
ao alcance daqueles que o buscarem de coração. Nós que cremos na presença, na providência divina, de maneira nenhuma nós podemos nos dar, não é o luxo não, nos dar o desplante ou nos permitir o desplante da dúvida quando Deus manifestar o seu poder na nossa vida. E existem várias formas, claro. Deus manifestou o seu poder das mais diversas formas. Ele acalmou o mar, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, libertou pessoas, ele curou cegos, paralíticos, ele fez das mais diversas formas a demonstração e a manifestação do poder de Deus na sua vida. Mas ele também repreendeu com autoridade, os espíritos imundos, ele repreendeu com autoridade a forma como os fariseus murmuravam entre si. E uma das coisas que mais chamou a atenção de Jesus foi justamente a questão da falta de fé, né? E ele mesmo vai declarar, e nós vamos ver ao longo dessa reflexão, ele se referindo ao pecado, né, que não tem perdão. O pecado que não tem perdão é justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que eu faço essa introdução e falo aos irmãos e irmãs que a blasfêmia, ela é um pecado que pode ser perdoado, sim, desde que a pessoa se arrependa e peça perdão a Deus. Agora, por que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque quem produz o arrependimento é o Espírito Santo. Logo, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo demonstra não tê-lo na sua vida. Por isso a razão de nós atribuirmos dessa forma, né? Jesus é quem vai nos ensinar isso. Olha, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque uma pessoa que chega ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo demonstra que o Espírito Santo não está nela. Como é que ela vai se arrepender? Se quem produz o arrependimento é o Espírito Santo. Então, o que é blasfêmia? Blasfêmia é falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Blasfemar significa insultar ou difamar Deus, dizendo mentiras sobre ele. Quem blasfema mostra desprezo por Deus. E é muito importante nós abordarmos esse assunto, porque nós estamos vivendo tempos em que existem milhares de pessoas no Brasil que estão usando esse expediente para blasfemarem contra Deus, né? Para demonstrar desprezo contra a pessoa de Jesus. Nossa atitude deve ser de amor e respeito por Deus. Ele é poderoso, ele é perfeito e o que é mais interessante, ele nos ama. Blasfêmia é rejeitar Deus de forma consciente. E quais são as formas de blasfêmia? Eu vou citar apenas algumas, tá? Rejeitar Jesus como Salvador. Amaldiçoar Deus. Falar mal de Deus e de suas obras. Então, percebam que existem outras formas, mas eu vou ficar só com essas aqui. Rejeitar Jesus como Salvador, amaldiçoar Deus, falar mal de Deus e das suas obras. Né? No Antigo Testamento, a Bíblia nos mostra a blasfêmia, né? O castigo pela blasfêmia
no Antigo Testamento era a morte por apedrejamento. Você pode conferir isso no livro de Levítico 24, versículos 15 e 16. Vou repetir porque eu sei que tem gente copiando. Levítico 24, 15 e 16. Você vai ver qual era o castigo atribuído aos blasfemos, né? O amor e o respeito por Deus deveriam ser a base da nação de Israel. Blasfemar era um pecado muito grave e não podia ser tolerado. Ora, se Deus estabelece na sua lei que a blasfêmia é um pecado grave e não podia ser tolerado no meio do povo, né? Então Jesus vai corroborar isso e vai avisar para todos nós, né? A blasfêmia é um pecado sério. Não há salvação para o blasfemo que rejeita Deus completamente e se recusa a reconhecer sua ação, como os fariseus fizeram quando acusaram Jesus de trabalhar para o diabo. Mateus 12, 24. Os líderes religiosos, eles acusaram Jesus de blasfêmia porque ele dizia ser igual a Deus, o que, a seu ver, rebaixava a Deus. Ou seja, os fariseus achavam que Jesus, quando dizia que ele era o Filho de Deus, quem me vê a mim, vê o Pai, eles atribuíam que isso diminuía a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus. Como é que pode Deus descer da sua divindade, da sua glória e se tornar um ser humano? Né? Olha como eles entendiam errado as coisas, né? Eles usaram a acusação de blasfêmia para virar o povo, para colocar o povo contra Jesus, porque a blasfêmia era um pecado sério que revoltava os judeus. Confira isso lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 31 a 33. João 10, 31 a 33. Você vai lá e confere esse fato. A blasfêmia tem perdão, pastor? Sim. A blasfêmia tem perdão, se a pessoa se arrepender. Deus não rejeita ninguém que se arrepende. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 30 a 32. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mateus 12, 30 a 32. Quem comete esse pecado não se arrepende, porque o verdadeiro arrependimento só acontece pela ação do Espírito Santo que a pessoa rejeitou. O blasfemo rejeitou. Se você ama Deus, você não corre perigo de cair nesse pecado. Amém? Se você ama Deus, você não corre o risco ou o perigo de cair nesse pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus, eu vou ler para você o texto onde Jesus fala sobre isso. Mateus 12, 31 a 32. Diz assim: portanto, eu vos digo, toda forma de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 31, 32. A orientação apresentada por Jesus neste relato difere a blasfêmia contra o Espírito Santo de todos os outros tipos de pecado dentro da narrativa bíblica. Agostinho, um grande teólogo da igreja, ele acreditava que a blasfêmia contra o Espírito Santo ocorria pela dureza do coração humano, rejeitando a obra de Cristo. Vemos que a acusação feita contra Jesus em Mateus 12, 24, vou repetir para os irmãos lembrarem: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, essa blasfêmia, essa acusação, denuncia erroneamente
que ele não passava de um simples curandeiro, cujos exorcismos eram feitos pelo poder do maligno, acusação que se repete nos evangelhos. Então perceba que era muito grave essa acusação. Não vemos no texto a negação da realidade do milagre, mas a acusação de que o mesmo é diabólico, negando-o como sinal do poder soberano de Deus. Então perceba que já naquele tempo haviam milagres que eram realizados pelo demônio. E nós sabemos hoje que o demônio é capaz de assumir a forma de anjo de luz para enganar as pessoas, né? Existem pessoas que procuram outros locais em busca de milagres que a gente sabe perfeitamente que não são operados pelo poder de Deus, mas pelo poder das forças ocultas do mal. Entendeu? Mas nós, que somos servos e servas de Jesus Cristo, que somos discípulos de Jesus, nós não vamos nos deixar envolver por esse tipo de engodo. Pelo contrário, nós vamos lutar, nós vamos defender a causa do Evangelho com toda a nossa força, com toda a nossa fé, como fizeram os discípulos na igreja primitiva. Muitos pagaram com a própria vida, mas não rejeitaram a fé. E com isso eles conquistaram, né, a coroa, né? Estevão, Pedro, Tiago, João, homens que dedicaram a vida ao serviço do Senhor e não rejeitaram, não negaram a sua fé. O apóstolo Paulo é um outro exemplo de um homem que se tornou de perseguidor, ele se tornou perseguido. Por quê? Pela fé que ele abraçou em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, que a nossa fé seja acrescida a cada dia mais e mais, e que o Espírito Santo possa habitar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, de forma plena, a fim de que nós jamais venhamos a cometer esse tipo de pecado. Que as nossas palavras sejam palavras de ânimo, palavras de louvor, palavras de edificação na vida de qualquer pessoa que se aproxime de nós. Amém? Em nome de Jesus, nós o louvamos e agradecemos pela sua palavra apregoada nessa noite. Que Deus nos abençoe. Agora é o momento especial da nossa reunião, que é o momento em que nós vamos estar orando pelas pessoas, vamos estar orando pelo Brasil, vamos estar orando pela igreja. Amém? Nós vamos orar hoje inicialmente pelo Brasil. O Brasil está sob ameaça de greve, não é? O povo brasileiro está vivendo momentos de grandes expectativas, justamente em razão desses desencontros em áreas políticas e tanta gente mandando, tanta gente assumindo posições que não lhe pertencem, né? E com isso causa esse desencontro. A desinformação contribui para que o povo fique nessa incerteza. Mas nós vamos orar pedindo a Deus que entre com a sua providência, né? E que possa realmente estabelecer ordem, né? Que o Senhor possa estabelecer a ordem no Brasil. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te apresentamos, ó Pai querido, em nome de Jesus, a nossa gratidão pela tua palavra. Nós te apresentamos a nossa gratidão, Senhor, pela forma como tu nos falas nessa noite, pela importância que tu dás àquele coração limpo, àquela mente que, apesar de todas as dificuldades, não atribui nenhum dolo a ti, pelo contrário, tem certeza que tudo aquilo que vier ao nosso encontro, tudo aquilo que vier de encontro, será por tua autorização, com o teu consentimento, e será única e exclusivamente para a nossa edificação,
para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Mesmo que a situação não seja favorável, mesmo que os problemas e as lutas insistam em permanecer diante de nós, nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que pode todas as coisas. E Ele, e a Ele, e com Ele, nós confiamos a nossa fé, nós confessamos os nossos pecados e nós encaramos qualquer dificuldade, porque Tu estás conosco, Senhor. Tu és o bom pastor que nos guia pelos caminhos dessa vida e que não permites de maneira nenhuma que nós venhamos a sucumbir, meu Deus. Por isso, recebe a nossa gratidão. Abençoa o nosso país, o Brasil, essa pátria amada que Tu nos deste de presente. Nos proporcionaste o privilégio de nascer nesse lugar, nesse solo maravilhoso, nessa nação imensa, mas que vive momentos de turbulência, meu Deus. Em nome de Jesus, entra com a Tua providência. Só Tu podes, Senhor, arrumar esta casa. Só Tu podes, ó Pai, estabelecer ordem novamente no nosso país. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma sobre o Teu cuidado a vida do povo brasileiro, a caminhada deste povo que se chama pelo Teu nome, em nome de Jesus. E agora, meu Deus, nós Te apresentamos o nosso livro de oração, o livro onde constam, Senhor, os nomes daquelas pessoas que necessitam de um milagre, daquelas pessoas que necessitam, meu Deus, de algo sobrenatural na sua vida, pessoas que estão internadas, pessoas que estão sendo submetidas neste momento a cirurgias de grande periculosidade, pessoas que saíram da mesa de cirurgia, se encontram nas UTIs, pessoas que estão, meu Deus, em casa, que foram mandadas para casa, que a medicina não encontra mais alternativa, mas Tu é quem tens a última palavra. E é em Ti e a Ti que nós confiamos estas vidas, ó Pai. Todos aqueles e aquelas que clamam por cura, que clamam por um milagre na sua vida, na sua saúde, nós Te apresentamos e Te pedimos em nome de Jesus. Entra com a Tua providência, meu Deus, e não permite que essas pessoas venham, Senhor, a sucumbir, mas fortalece a sua fé e renova-os a cada dia, em nome de Jesus. De igual modo, Senhor, nós Te apresentamos as pessoas que clamam por libertação, pessoas que estão presas a vícios, pessoas que sofrem, meu Deus, porque são vítimas de violência no lar, são vítimas ou foram vítimas de violência, de abuso sexual e não conseguem esquecer, estão presas à opressão do inimigo e dos pensamentos mórbidos, ó Pai. Remove todo pensamento de vingança, todo sentimento contrário ao perdão. Renova, restaura, recupera a alegria nessas vidas, ó Pai. Renova, Senhor, a força e a vontade de Te servirem e de caminharem contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, liberta essas pessoas. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, as causas impossíveis, aquelas causas que estão na justiça e que há muito tempo aguardam por uma resolução, por uma decisão judicial, coisa que até agora não aconteceu. E essas pessoas continuam na esperança, continuam na expectativa de uma solução para os seus problemas. Toma sob Teu cuidado a vida dessas pessoas, meu Deus, e dá vitória a cada uma delas. Toma as nossas causas impossíveis, os recursos investidos, ó Pai, recursos que estão aguardando a liberação. Em nome de Jesus, incomoda, meu Deus, aqueles que estão retendo estes recursos. Em nome de Jesus, ó Pai, incomoda-os para que eles possam devolver às pessoas aquele capital que foi empregado, devidamente corrigido, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, espalhada pelo mundo,
a igreja brasileira nos seus diversos matizes denominacionais. Fortalece a liderança pastoral, cada líder, meu Deus, de paróquia, cada líder de comunidade, em nome de Jesus, meu Deus. Fortalece, anima, faz com que esses homens e mulheres possam estar sempre prontos, preparados, motivados para anunciar o teu evangelho, anunciar a salvação, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Nós te agradecemos pela vida dos nossos líderes, pela vida dos nossos pastores. Em especial, eu te apresento o pastor Misael Pio, pastor Jean Max de Oliveira e toda a sua família, e toda a família pastoral que, juntamente com o pastor Jean Max, trabalham e militam na tua igreja. E eles representam todos os pastores, ó Pai, todos os pastores da tua casa. Fortalece a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os pequeninos, aqueles que mamam, aqueles que já estão desmamados e crescem, meu Deus. Dá, Senhor, um crescimento saudável. Livra-os de todo mal, de todo tarado, dos pedófilos, dos traficantes de crianças, ó Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o crescimento dos nossos pequeninos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa os idosos, dá a eles, ó Pai, saúde, que todo dia eles possam despertar saudáveis, bem-humorados, dispostos a olhar para o céu e te agradecer por mais um dia, por mais um despertar. Prolonga-lhes os dias, ó Pai, e concede-lhes saúde. Restaura, meu Deus, a vontade de viver. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, fazendo a oração que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O povo de Deus diz: Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. E todos digam amém. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela sua participação, mas eu gostaria de fazer uma observação e um pedido. Nós temos tido uma boa participação de irmãos, muitas pessoas compartilhando, muitas pessoas visualizando a live, mas pessoas estão esquecendo de curtir, de dar o like, né? Então no Face, nesse aplicativo, quando você vai dar o like, você tem que curtir. Então nós temos tido um grande número de visualizações e um número mínimo de aprovação. Quando você curte, você está aprovando. E quando você está aprovando, você está nos dando esse voto de confiança. Amém? Nos ajude aí dando o seu like. Eu vou esperar. Amém, irmãos? Um excelente final de semana a todos. Que o Senhor nos guarde e que haja paz no Brasil. Que os caminhoneiros, que aqueles grupos que estão envolvidos nessa greve, que eles possam ter o seu coração aplacado, né? Acalmado. Tudo vai terminar bem, vai dar tudo certo. Não precisamos nos precipitar. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, até segunda-feira. Shalom Adonai.